Olá, pessoal! Como que vocês estão? Estamos aqui começando essa live. Eu vou aqui enviar o convitinho para a Jéssica. Vamos lá. Hoje o tema é muito interessante. Oi, Jéssica! Que Oi, saudade! tudo bem, Tudo bem? Neide? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Você tá conseguindo me ver bem? Tá a imagem assim um pouquinho, mas dá para ver bem. Deixa eu Tá? ver aqui. Entender que é você. Eu tô aqui com os probleminhas técnicos, até o pessoal entrar, né? A gente vai se ajeitando aqui. Sim, deixa eu arrumar aqui. O meu está um pouquinho alto, coisas aí de problema técnico. Mas e aí, como é que você tá? Me conta, tô com saudade de você. Nós estamos bem. Deixa eu só. Eu tava me incomodando um pouquinho aqui. Melhorou, né? Melhorou, aham. Acho que era uma coisinha aí na Aham, câmera mesmo. sim. Nós estamos bem. Eu também Ah, sinto saudade da companhia, sinto saudade do corre, né? Da correria aham. do dia a dia. Mas confesso que você está muito linda. Ai, Gravidez obrigada. fez muito bem. Obrigada. É o que dizem, né? É, e normalmente não é assim na realidade, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre essa quebra desse romantismo. Quero dar aí Sim. as boas-vindas ao pessoal que está entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, conversando com essa querida, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho assim, do nosso início, né, Jéssica? A gente se conheceu por acaso, mas como nada é por acaso, a gente sabe que sempre tem um propósito aí. E foi um grande encontro, alguém muito especial que eu vou levar com muito carinho para o resto da minha vida. Essa menina aí que fez a minha primeira parceria lá na clínica quando eu comecei a atender, né? E ela teve uma salinha do lado lá e a gente fazia um ambiente muito gostoso, compartilhando assuntos, né, sobre a saúde mental, emocional, plantas, Eu né, ia Jéssica? falar as nossas plantinhas. As nossas plantinhas, os gatinhos, né? Tem Sim, muita coisa em comum. sim. Então, e como você é minha convidada hoje, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho, se você quiser falar sobre você, sobre o tema, fique bem à vontade aí, hoje a casa é sua, tá? Ah, muito obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite, né? É um desafio bem grande para mim, tá? Aparecendo assim, quem me conhece sabe, né? Você também sabe que é um pouquinho assustador para mim aparecer assim nas redes sociais. É, mas eu tenho sentido bastante a necessidade de trazer assim o nosso trabalho mais para trazer essa visibilidade mesmo, para trazer conhecimento, né? É, quero agradecer, quero agradecer muito o teu convite, Imagina, é para me, uma honra. para me tirar do comodismo, a primeira coisa, né? A maternidade já faz muito isso, né? Ela já tira muito a gente do comodismo. Sim. Mas, assim, eu confesso que eu fiquei bem feliz, assim, fiquei bem agradecida pelo convite. E acho que falando um pouquinho de mim, assim, eu me formei em psicologia em 2015. É, depois eu trabalhei no conselho tutelar por 4 anos. Depois eu trabalhei com dependente químico e saúde mental. E aí veio a pandemia. E aí a pandemia me convidou também a entrar só para o consultório particular, para clínica mesmo, né? E desde então, né, depois eu fiz formação em constelação familiar e agora eu estou me especializando em abordagem centrada na pessoa, já no finalzinho, né? Mas sinto que a gente está sempre tendo que se atualizar, né? Tá sempre tendo que estudar um pouquinho mais, né? Oi, Marli! Saudades de vocês também. E
Acho que hoje, falando um pouquinho sobre a maternidade, eu já atendi algumas clientes, né, no consultório, mas também algumas amigas, né? Até a Tuane, minha amiga, está aqui. Obrigada, amiga, por estar aqui. E a gente sempre troca, né? Um pouquinho sobre essas coisas. E o quanto que é desafiador, né? O quanto que tira a gente do nosso centro, né? Não sei se eu posso iniciar aqui no tema que a gente, né? Claro. Uma das coisas assim que eu. Oi, Astrid! Tudo bem? Uma das coisas assim que eu percebo assim muito é que antes, né, de eu estar gestando, para mim a visão da maternidade era uma visão romantizada, assim, né? Que, ai, que tudo é lindo, que parabéns, né? A primeira coisa que as pessoas falam é: ai, parabéns, você tá, né, tá grávida, que esse bebê venha com saúde e tal. Oi, Laura. E aí eu acho que quando a gente começa a experienciar isso na prática, realmente, né, Neide, você também, mãe há muito mais tempo que eu, já tem muito mais experiência que eu. Mas, ó, sem querer interromper, eu acho que você tem uma vantagem imensa, Jéssica, por causa do conhecimento. Eu gostaria muito de ter sabido o que eu sei hoje sobre maternidade quando eu comecei a minha vida como mãe. E só fazem, eu não vou confessar a idade da minha filha aí, né? Mas uns 26 anos já. Então, é um privilégio poder saber um pouco mais do que fazer com esse desenvolvimento infantil, né? Porque eu acho que é tão importante a gente colocar um pouquinho um gancho aí, que a gente aprende muito e qualquer Google aí vai dar formas de você lidar com uma criança, fisiologicamente falando, mas emocionalmente, mãe e bebê é um assunto muito raso, Sim. inclusive dentro do próprio tratamento emocional e mental, né? Então, acho que Uhum. fica aí esse chamado para a gente olhar para esse cuidado, para evitar tantas futuras consequências que a gente sabe que o início dessa construção do ser é fundamental. Né? Deixa Uhum. aí só um ganchinho para complementar. Sim, me faz muito sentido, né, Neide, porque uma das coisas que a gente sabe, né, que a psicologia, a psicanálise, enfim, essa questão da gente entender um pouco mais o emocional, já começa no útero da mãe, né? Então a gente já começa os nossos sentimentos, os nossos tudo que a gente vai criando durante a vida já vem lá do nosso útero, né? Do útero da nossa mãe e agora dos nossos filhos, enfim. E essa é uma das coisas que, falando mesmo como pessoa também, não só como profissional, eu pensava muito no início da gestação, porque é um pouco assim desafiador, bastante desafiador a maternidade. E aí eu comecei a ficar preocupada, né, em como eu seria como mãe, né, como eu seria nesse desenvolvimento. E aí eu ouvia algumas pessoas falando assim, não, mas você não pode se sentir assim, porque você vai passar tudo pro teu bebê. E aí eu ficava pensando assim, e o que que eu vou fazer com isso, né? Então, Porque às vezes assim, o fato da gente não falar sobre não significa que a gente não sente, o né? sentido não dá para evitar. Exatamente. E aí eu pensava assim, não, eu preciso sentir tudo que vem para que eu consiga me trabalhar, elaborar o que está evidente aqui em mim. E aí, né, depois a gente volta para o sentido da maternidade novamente, né? Porque aí tá, e aí como que fica a criança com tudo que eu tô sentindo, eu só não verbalizo, eu só não falo, né? E eu acho que entra muito nisso que você trouxe mesmo, assim, né? Da gente realmente ter um pouco mais de conhecimento facilita muito
a compreensão de que é importante a gente acolher os nossos sentimentos, é importante a gente entender que, mesmo gestando, nós precisamos estar conosco enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Não sei se faz algum sentido também para você pensar dessa maneira. Sim, inclusive, isso na verdade, eu vou colocar aqui como. Eu nunca li isso em teoria nenhuma, psicanaliticamente falando, e tudo que eu conheço assim das outras questões, tanto de neurociências, psiquiatria ou alguma coisa de psicologia. Tem cá para mim que de tudo isso, o que é um instinto materno, se não a própria revivescência do próprio período gestacional de si, enquanto útero, lá no útero da mãe. Como que uma mãe vai interpretar o choro do seu bebê sem ter chorado antes como um bebê? Entende? Eu vejo isso muito como um instinto materno. Não é que a mãe se torna uma super heroína, uma super mulher, uma super potência porque está gestando. Porque aí a gente encontra mulheres que não estão gestando, mas que adotam crianças e que mesmo assim conseguem entender a criança e acender esse instinto materno. Então, às vezes, não é só o fato de gestar o bebê em si, dentro do próprio corpo, mas gestar ele na emoção. E isso é uma revivescência da própria experiência de ser gerado. E aí que acontece, e eu confesso que é um assunto que eu gosto muito quando você trouxe esse tema como uma hipótese de trabalho nessa live, eu adorei, porque é um dos assuntos que eu mais estudo, que me fascina, porque é um modo de prevenir. É um modo de prevenir tantas questões futuras. Porque a concepção de ser não só a gestação, como o cuidado emocional desse bebê, ele está sendo, às vezes, levado para um outro parâmetro, e são coisas muito simples para se dar para uma criança. Por exemplo, às vezes a gente quer substituir o tempo, a presença por coisas, né? E a criança, tudo que ela quer é um olhar materno, um olhar do pai mais tarde, né? Quando ela consegue entender esse outro ser que entra na vida dela, porque está na vida da mãe, né? Muitas vezes. E às vezes a ausência dele, como em muitos casos, né? Hoje é algo do cotidiano. E como que isso fica, essa ausência? Justamente por essa questão que você falou dessa romantização. Essa mãe que gesta, ela trabalha, ela estuda, ela tem às vezes mais filhos, ela tem uma casa, ela tem uma rotina que não, ela chega em casa cansada e gestante, e tendo que preparar o futuro desse bebê, e às vezes sem tempo, sem nem paciência, e aí que entram as questões internas dessa própria mãe. Por exemplo, uma mãe que ao ser gestada passou por um período turbulento, quando a mãe dessa futura mãe, né, vou colocar aqui que é meio complicado de entender, por exemplo, teve uma morte familiar, vamos supor, né? Teve uma perda familiar, uma ruptura ou alguma coisa. O emocional dessa mãe, claro, como você disse, é impossível não passar para a criança. A criança vai sentir não a emoção, porque ela não tem a fala, ela não tem o significado, né? Significado, significante, vem depois, através da fala, quando nós nomeamos o que sentimos, né? Porque até então isso se torna questão traumática é justamente essa, né, Jéssica? Não saber nomear aquilo que sente. E aí é tão gigante, tão volumoso, que eu não sei o que fazer com isso, porque eu não sei nem o que é isso. Então, por isso que a maioria das questões traumáticas estão ali quando nós não nomeamos. Não só antes da fala, mas antes de compreender o significado daquilo que sentimos, né? Não sei se isso faz sentido para você. Sim, sim. Eu até tenho visto, assim, lido bastante, né, sobre a questão da maternidade.
E um dos períodos que mais se desenvolve, né, depressão, ansiedade, porque existe a ansiedade natural da gestação, né, daquela coisa assim lá do início, né, será que eu vou dar conta, né, será que eu chego até o fim, como que vai ser o meu bebê, será que eu vou poder amamentar? Tem toda essa questão, né, Expectativa, né? essas expectativas, mas também tem essa ansiedade que seria normal, né? Mas Uhum, também quando ela tem essa ansiedade exagerada e às vezes ela não sabe, né? A mulher não sabe como lidar com isso, ou não sabe exatamente se é uma ansiedade normal ou já é uma ansiedade patológica, né? É, muitas vezes essa questão da gente ter um pouquinho mais de dedicação no estudo, numa leitura, facilita, né? Traz um pouquinho, esse conhecimento facilita o nosso processo, né? Enquanto apacenta, né? isso, mas isso que você falou, né? Eu até estava estudando, né, sobre. Estava estudando sobre isso e um dos períodos da vida da mulher, né, fora a adolescência, que tem toda essa questão ali da troca né, eu falo enxurrada de hormônios que entra na adolescência, né? Aí tem o puerpério, né? E Aham. a gestação em si, né? E aí depois é só lá quando a mulher entra na menopausa, que são essas três fases maiores em relação a hormônios, né? Então, olha que interessante. Eu estou na menopausa e você gestante. Estamos em bons hormônios. A Pois combinação perfeita. É, e aí se fala, né, sobre isso, sobre ser um momento onde nós ficamos muito vulneráveis, né? E realmente, assim, eu sinto, né, que é como se fosse, né, até eu vi que a Tony colocou aqui que nada nos prepara, né, para essa transformação que a maternidade traz e também que é uma avalanche hormonal, acho que entra muito nisso que a gente tá falando, né? Quando você entra na adolescência, aí muda o corpo e muda, enfim, tudo isso aí na gestação e aí também na menopausa, né? Então, é ter um pouquinho esse entendimento, né, de que tá tudo bem precisar olhar para isso durante a gestação ou, né, até quando você fala, né, Neide, sobre um processo de adoção. É, eu acho que também é um gestar, só que é um Sim. gestar diferente, né? Quando o casal decide, né, a entrar na fila de adoção, decide por adotar mesmo, tem todo um trâmite, tem todo um processo, né? E aí isso que você traz, assim, para mim é de muita, né, é de grande valia, é muito interessante o fato de a gente considerar todos os tipos de maternar, né? Todos os tipos de gestar e que sim, hoje, com tantas informações que nós temos, ainda assim não se é tanto olhado essa questão emocional, né? Considerado essa questão emocional, né? E isso que você fala, às vezes eu sinto, né? Quando eu tô um pouquinho mais às vezes chateado, às vezes triste com alguma coisa, eu percebo que o bebê fica mais quietinho. No dia que eu tô um pouquinho mais feliz, ele tá super agitado. Então, assim, não é só no movimento físico do bebê, mas é o sentir mesmo, né? Dele, opa, acho que talvez eu precise ficar mais quietinho aqui um pouquinho, né? O que está Então, acontecendo, né? Opa. o que minha mãe tá fazendo? Né? E aí a Então, gente se sente responsável, né? e é interessante porque você falando assim, olha como a gente cria uma fantasia até, né? Porque justamente não tem uma mulher no mundo que não imagine o que o filho está pensando, sentindo lá dentro. Né? Quando ele responde ao nosso tom de voz, né? O bebê responde quando a gente conversa, quando a gente acarinha a barriga, depois que já está num estágiozinho maior, né? É um negócio mágico. Mas no fundo ele não tem esse raciocínio, né? De pensar o que minha mãe está fazendo. Ele só fica ali naquela expectativa, nossa, aqui
Porque o que a gente faz com o bebê? A gente faz uma descarga de neurotransmissores, né? Ou a de adrenalina, ou de cortisol, ou alguma substância de dopamina, alguma substância mais benéfica, conforme que sentimos. E ele vai reagir a isso, né? E depois, no início dessa... Isso que é importante a gente, às vezes, conversar um pouco sobre isso, porque são fases da maternidade, né? Hoje eu vivo uma outra fase, mas é quase uma... A gente precisa se reinventar o tempo todo. Porque, como você disse, dos estágios da mulher, desse boom hormonal, isso é uma parte fisiológica, mas a emocional, por exemplo, a adolescência, é um período de identidade. A menina, o menino estão se descobrindo quem são no mundo. Estão saindo daquela questão de identificação com os pais para escolher no mundo alguém com quem eles se identifiquem e possa servir além dos pais, isso inconscientemente falando, né? Que falando um pouquinho da questão do inconsciente, porque assim, às vezes a gente precisa entender que nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente tem como ter contato com isso, né? Inconsciente, por exemplo, é algo que não se alcança assim, de uma forma, eu quero mudar, eu vou mudar, vou fazer outra coisa. Não, ele está ali enroscadinho enquanto a gente não olhar para a própria de onde se desencadeou na própria história, compreender esse recadinho dessa sintomatologia, né, do inconsciente, a gente continua repetindo, né, muitas vezes. Isso é interessante, por isso que eu gosto tanto dessa interação de psicanálise e psicologia, Jéssica, porque é uma forma das pessoas conhecerem e buscarem o que faz sentido para elas, né? Porque às vezes a gente busca uma forma, por exemplo, tem a medicamentosa, que também é super importante dentro da medicina e da psiquiatria, são todos complementos. Uma não concorre com a outra. Nenhuma de nós duas pode medicar ninguém, né? Mas nós podemos fazer psicoterapia para demandas diferentes. Vai ter pessoas que vão querer, por exemplo, lidar com o problema que não sabem que tem. A psicologia é a ferramenta ideal, né? Agora, quando tem uma coisa que ele volta, e não acha, parece que não dá bola, a pessoa precisa saber que é algo um pouquinho diferente que talvez ela precise buscar, né? E isso eu não vejo como uma concorrência, eu vejo como uma complementação, como alguém que pode se aliar e se reforçar para que as pessoas consigam se ajudar mais, ao invés de olhar isso como coisas tão diferentes e peculiares, né? Eu vejo muito dessa forma, são saberes importantíssimos, que às vezes só aquele que conhece é que sabe diferenciar, ele que estuda isso, mas os nossos pacientes, as pessoas que nos procuram, às vezes não sabem, né? E às vezes se frustram, enfim. É tão importante a gente trazer essas conversas para que isso venha para conhecimento mais popular, né? E falando um pouquinho do desenvolvimento infantil, eu acho que você também tem muito, assim, estudado Bowlby, né? Que é um teórico também dentro da psicologia. Eu gosto muito, tem vários que estudam crianças, né? E ver, assim, o próprio bebê canguru, o quanto isso trouxe como algo positivo no sentido de auxiliar no desenvolvimento fisiológico e cognitivo e emocional, porque tem a ligação afetiva com o corpo da mãe, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é bebê com canguru, mas é um método que foi estipulado para ajudar crianças prematuras, né? Que daí ficavam ali sem ter colo, porque ficavam isoladas, né? Isso algumas décadas atrás. E ao serem tocadas pelo médico que iniciou esse estudo, ele percebeu o quanto aquilo influenciava. O toque, depois ele começou a pegar no colo e pele com pele, né? Olhar nos olhos, por exemplo, essas mães atarefadas aí que todas somos,
Ao invés de querer tirar o fim de semana todo para ficar com o filho, às vezes uma meia hora por dia, uma hora que esteja, olhando nos olhos, ouvindo a criança, pegando no colo, tocando a criança. É tudo que ela precisa, é alimentar vamos dizer assim, não é a alma, mas é quase isso para ser mais popular. Quem de nós aí, Jéssica, não, quando não está bem, não quer um abraço, não quer um colinho, não quer um Uhum. carinho? Então, como que é diferente? De onde que a gente aprende isso? Não sei se faz sentido para você. Sim, eu gosto muito da teoria do apego que ele traz também, né? É, Uhum. Gosto bastante. E realmente, assim, hoje me faz muito sentido o fato de que a gente acaba sempre querendo comprar coisas e ter coisas. E, na verdade, o que faz diferença é o estar, é o ser, né? Presente. E aí, eu acho incrível, né, o campo experiencial que a gente traz dentro da psicoterapia. E hoje eu estava conversando com uma amiga e ela me falando assim, ai, tô com uns sintomas assim físicos, né? Não sei o que está acontecendo, não consigo dormir e não sei o quê. E aí ela falou assim, mas eu não tenho nada que eu tenha percebido. E aí que eu falei que entra essa questão aí que você trouxe aí das coisas que ficam penduradas no inconsciente, né? Do quanto que a gente fica só com a consequência das coisas que aconteceram, né? E é tão importante às vezes a gente ter essa consciência de que, opa, se já chegou no meu estado físico, é porque já passou pelo emocional e tá cutucando, né? E aí a gente também olha para essas questões lá da nossa infância. Eu costumo falar, e eu acho que é uma frase até clichê, que eu vejo muito nas redes sociais, é que a nossa infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? Então, muitas coisas que se dão lá na nossa infância, que se dão no nosso. Até muitas vezes, quando somos bebezinhos, no útero, né, da mãe, são questões que às vezes nós precisamos lidar sim, e que elas ficam penduradinhas no nosso inconsciente, e muitas vezes elas só aparecem como uma consequência, né? Às vezes é um sintoma, às vezes é um medo, enfim, né? Questões que aí a gente acolhe, que nem você falou, às vezes não com um abraço dentro da uhum, psicoterapia, mas dessa forma em outras é. palavras, Uma né? maternagem, né? Por que É, não usar essa palavra? É necessário. eu sinto que o fato da gente acolher e só ouvir o que a outra pessoa tem para dizer já é de grande valia, é como um abraço, né? Porque muitas vezes nem nós conseguimos nos ouvir, né? E assim, pensando um pouquinho ali voltando um pouquinho nessa questão gestacional, da maternidade, eu até sinto que é como se fosse o início da gestação como se fosse um luto, né? Porque aí você também busca se encontrar muito assim nessa questão até onde que eu sou eu, até onde que eu sou a mãe. E aí quando chega essas situações para atendimento, aí as pessoas falam, "Ai, eu sinto até culpada em falar, porque né, eu sempre quis estar grávida, né? E aí agora eu tô falando isso, então também chegam essas coisas que parece até parece não, sinto ser um conflito interno, É, né? Do tipo, tá, e aqui eu sou a mãe, eu sou a profissional, eu sou a mulher, eu sou a esposa, o que que eu sou aqui nesse papel, o que que eu tô representando aqui, né? Então fica um pouquinho mais fácil quando tem o abraço da psicoterapia, né? Desse acolhimento mesmo dentro do setting terapêutico, né? é, e voltando assim um pouquinho sobre a questão da maternidade, eu deixei ali um pouquinho solto, falei, são várias fases, e assim, eu digo porque eu passei algumas já ao longo da vida, e também falo como pessoa, né? Não só como psicanalista, mas como mãe que vivenciou essas fases.
E a gente é preciso ter muita coragem de encarar a realidade, né, da maternidade, sem essa cara bonitinha, pintadinha, tão bonito. Por exemplo, agora você está grávida, fazendo enxovalzinho, preparando tudo aquilo com tanto carinho, né? É uma coisa tão bonita, é romântico, né? Quase como preparar sei lá, o chá de bebê, tudo isso, né? Às vezes a revelação, que hoje é tão bonito, mas não é só isso, né? O bebê vai ter cólica, ele vai ter fome na hora que você está cansada, às vezes vai dormir um pouquinho menos do que essencial, mas entender o processo, por exemplo, até nessas próprias teorias do apego, não só do Bowlby, mas com outros, assim, a gente percebe o quanto a mãe precisa se identificar com o bebê, não só para entendê-lo, mas eu acho que deve estar aí também algumas questões do porquê nós amamos tanto o bebê, né? Porque até os 3 primeiros meses, por aí falando também do inconsciente, há uma identificação pelo fato de ter que haver esse vínculo. O bebê, ele não sabe quem é ele, quem é a mãe, ele se sente parte da mãe. E a mãe também se sente parte do bebê. Por isso que há tanto sofrimento quando mãe e bebê se separam, né? É uma angústia quando você não sabe o que o bebê, onde é que está o bebê, ou se está dormindo, ou se né, instala as babás eletrônicas, hoje a gente tem tanto meio de se ajudar nisso, né? Mas há um tempo de amadurecer essa simbiose, né? Faz uma simbiose, uma mistura da mãe e do bebê. E aí, a partir de quando isso acontece, aí a gente não repara a natureza. E eu gosto muito de comparar a natureza, porque a gravidez é natural, é a natureza falando, né? Seja ela do modo que for, às vezes com um pouco de ajuda da ciência, mas é a natureza, né? E aí, quando o bebê começa a resbalar do colo, né? Lá com os 3 meses, às vezes um pouquinho depois, ele quer um espacinho, porque ele está sentindo que ele é algo mais do que aquela mãe. Isso é a natureza falando, e a mãe vai permitindo que ele fique no chão, nas almofadas, que ele brinque na cama, né? Que ele seja ele, que ele comece a descobrir o mundo por si mesmo. E tudo chama atenção e é um processo tão bonito. E a mãe, ao mesmo tempo, vai começando a voltar a ser a mulher que ela é. Não só a mãe. Ela começa é quase como a primeira fecundação, que o óvulo se parte em 2 células e aquilo vai se transformando num ser. E eu acho isso lindo comparar com a natureza, porque é exatamente assim. Depois a criança começa a engatinhar e começa a explorar o mundo. E a mãe está ali, antenada, olhando e dizendo, peraí, aqui é perigoso. E esse é o papel da mãe, né? Hoje a gente confunde muito a mãe amiga com a mãe, mas será que existe mãe amiga mesmo, né? Eu não sei se isso é um assunto interessante para você, Jéssica. O que você pensa disso? Eu sinto, é um tema delicado, né? Muito delicado. Porque eu sinto que são papéis que podem estar próximos, mas não juntos, né? Eu sinto que, não sei, isso eu vejo na minha experiência mesmo, sem nenhuma base teórica, assim. É uma questão, assim, que eu sinto que a mãe precisa cumprir um papel que é só dela, né? E muitas vezes, se a mãe, ou até por vezes o pai, quer se colocar mais como um amigo do que como propriamente um genitor ou genitora, né? O pai ali é a mãe, acaba se perdendo algumas coisas, né? E aí eu não sei se essa relação, não, no meu entendimento, é uma relação que não daria tão certo assim, porque se perde um pouquinho autoridade, pode, né? Fica Exatamente. uma linha muito tênue
entre uma coisa e outra, né? Então, me faz muito sentido que talvez seja cada um no seu lugar, apesar de poder estar muito próximo. E aí a gente entra até nas sistêmicas, né? Mas não puxando só para as sistêmicas, mas é um papel, por exemplo, quem dá limite para a criança, quem ensina o caminho do que é bom ou não. O que é bom ou não, né? Isso é muito específico para cada mãe e para cada pai, por isso que nós temos esse papel. Porque se nós geramos alguém ou estamos, né, adotamos ou assumimos alguém como filho, nós temos esse papel de conduzir até essa criança se transformar em alguém capaz de escolher. Isso não é de uma hora para outra, isso demora décadas, né? Porque até inclusive na adolescência, eles ainda estão escolhendo, não é tudo que é possível. Então, esse é o papel que muitas vezes eu acho importante a gente falar isso socialmente, Jéssica, porque às vezes a gente coloca esse papel para outras instituições, para outras. Vai empurrando com a barriga, vamos ver no que dá. E quando vê algo não deu certo, e aí entra o pânico, o desespero. Então, enquanto eu olho desde o começo para mim mesma como mãe e cuido das minhas angústias, né? Sabendo de onde elas vêm, eu consigo não me angustiar tanto com aquilo que vem inesperadamente, né? Porque o grande desafio é o inesperado. A gente quer, até a gente estava conversando esses dias sobre expectativa, né? A Sobre expectativa, controle. exatamente. É um controle, será que existe de fato? Os filhos a gente pode educar, a gente pode dizer o que é certo e errado, mas eles têm a responsabilidade de fazer algo com isso, né? Porque eles são seres independentes, nasceram de nós, sim, mas não são a gente, né? Então, é algo muito delicado e eu acho importantíssimo as pessoas pararem para pensar sobre isso, que o cuidado de si, não só autoconhecimento, porque às vezes parece uma palavra assim que ninguém dá bola. Ah, eu quero, eu me conheço, sei tudo sobre mim. Agora chega ali e encontra alguém, poxa vida, não vou com a cara dessa pessoa. Tá, mas o que essa pessoa me fez? Ah, não sei, chamei ela atravessada, eu não gosto dela. Tá, mas aonde na minha vida tá isso? Não é pessoa, daqui a pouco eu vou encontrar outra pessoa assim. E eu vou sempre encarar, então é um cômodo, é meu mesmo, né? Então, isso já fala de conhecer o que me angustia. Autoconhecimento é isso, né? E autoconhecimento é básico, né? É uma coisa, assim, muito básica, mas muito profunda. Porque não é só saber quem eu sou. Será que a gente sabe quem é? Então, por que fica insegura quando põe uma roupa diferente? Por que fica insegura para ir em determinado lugar? Por que, enfim, tem uma série de coisas que a gente até foge da questão maternidade, mas para essa mãe que pensa, sabe, que já está gestando a ideia de ser mãe, né? Às vezes o preparo dessa maternidade saudável, em todos os sentidos, começa no preparo dela, no olhar para ela, né? E eu atendo pessoas assim, fantástico a gente vê a evolução, inclusive quando essas crianças nascem. É fantástico a gente acompanhar o desenvolvimento infantil a partir desse processo de cura de si, né? A mãe se curando, o bebê já vem, sabe? É uma coisa maravilhosa. Então, eu conheço isso na prática, por isso que eu sou tão apaixonada por esse assunto. Eu acho que nós carregamos, né? Já traz a sistêmica, né? Ela traz essa questão de que a gente não herda só a cor da pele, do olho, do cabelo, a estatura física. Nós herdamos muito mais coisas, né? Dos nossos pais, avós, enfim. Mas sabe que você fala trouxe essa questão assim das fases da maternidade e em alguns momentos eu não consigo não remeter à situação do luto, né? Do luto simbólico, né? Não o luto existencial. Hoje eu não sei se muitas pessoas têm esse conhecimento do luto simbólico, né? Acho até importante trazer,
numa tentativa até de explicar um pouquinho que os lutos simbólicos são, né, a perda de um emprego, a mudança de uma cidade, ou enfim, às vezes até a perda de um objeto, coisas nesse sentido. Dinheiro. Dinheiro, é. Mas também entra nessa questão da maternidade, no sentido que né, estive na experiência com algumas clientes no sentido de eu quero muito ser mãe, estou me preparando para que isso aconteça, né? E aí, e as outras, assim, aí aconteceu e foi de surpresa, né? Mas aí, tanto uma quanto a outra, quando realmente se dá a situação de, nossa, tô grávida, entra nesse conflito interno, né? E agora? Que aí nós podemos considerar até um luto simbólico, né? Que é o que seria esse luto da perda daquilo que eu sou até aqui, né? Será que eu vou conseguir então fazer aquela viagem? Será que eu vou conseguir terminar a minha faculdade? Será que eu vou conseguir trabalhar? Então, tudo isso é muito vivo, né, nesse maternar, e aí às vezes que fica assim nessa coisa de, será que tá certo eu sentir isso? Será que não tá? E aí depois eu acho que vai passando para essas fases que você fala, né? Eu acho que é essa questão da perda da barriga ali, né? Quando o bebê nasce. Opa, cadê a minha barriga? Cadê? Então também acaba sendo uma perda, apesar de ter um ganho, né? E aí, quando você trouxe essa questão dos 3 meses, eu fiquei pensando também, né, quando eles querem descer do colo, ter a sua independência e se virar, né? E aí a mãe, acho que isso também é um pouco compartilhado já também com o pai, né? Mas acho que muito mais com a mãe por ter tanto essa ligação, né, física. E aí fica, né? E agora? Ele não vai mais precisar de mim? A criança não vai mais precisar de mim? E tá indo para o mundo, e aí o que eu faço com o meu sentimento, né? E às vezes eu sinto que aí eu acho que envolve, vou pegar o gancho ali daquilo que você trouxe em relação a ser mãe ou amiga, o pai ou amigo, né? Eu acho que entra muito nesse contexto, muitas vezes, daquilo que aí também entra no gancho daquilo que você falou da gente se curar das nossas feridas antes de ter, ou enfim, tendo no processo, né? Que às vezes. Vai dar para o filho aquilo que queria ter tido para si, né? Sim, sim. E aí é importante a gente também considerar, né, que, veja, o fato de você compreender que aquilo que é teu e aquilo que é do teu filho é do teu filho. E querer ser amigo ou amiga do teu filho te tira um pouco desse lugar da autoridade, da maternidade, da paternidade, e deixa de você tomar algumas decisões, às vezes, né? Até nessa tentativa de, não sei se faz sentido para você, mas é o que me parece, nessa tentativa de, será que se eu for mais assim, ele não fica um pouquinho mais? Ou ele não fica assim mais do meu jeito, assim? Que é uma questão nossa, né? Não é da criança, né? Então, propriamente da outra pessoa, porque às vezes a gente fala de um bebê, eu ouço muitas pessoas falar, ele nem entende, ele nem sabe o que você está falando. E eu penso, sim, quem não sabe é você, porque eles sempre entendem, né? O que a gente fala, Parece que a que não gente estão faz. ouvindo e estão ouvindo. E é uma Sim. coisa interessante que me remeteu ao que se disse aí, também sobre a cultura e o tempo em que a gente vive, né? Porque quando, por exemplo, eu venho de uma geração em que os pais, eles não todos, numa regra, né? Mas normalmente era um tempo onde não havia tanto ênfase na criança, né? A criança era aquela que ficava lá no cantinho esperando o lugarzinho na mesa depois, ela usava a roupinha do irmão mais velho, ela não tinha esses holofotes como tem hoje, né? Então, às vezes se cria uma carência afetiva ali, por falta desse olhar mais atencioso, né?
Então, talvez muito da consequência de querer dar muito para o filho hoje, ou essa amizade, venha justamente numa fantasia de que se o pai e a mãe tivessem sido mais amigos, eu não estaria me sentindo assim. E aí eu quero compensar isso no filho. Mas o filho, ele nasce com outros furos, né? E esses furos não são tamponados pela minha matéria, pelo que me falta, pelo que me excede. Então, a função do pai e da mãe, especialmente falando em maternidade da mãe, é justamente aquilo que a gente está falando agora, a amizade. Por exemplo, se tem uma amiga aí, você pode ir lá e aconselhar e dizer, olha, é uma coisa que eu acho assim, se a pessoa tem um problema e tal. Mas com filho, se você der um conselho, vai ser uma forma diferente do que uma condição. O papel da mãe e do pai é justamente dizer, olha, isso não está certo, isso não está legal, isso é bacana, por que você não vê assim? Não é um aconselhamento apenas, mas sim mostrar o caminho. E essa é a diferença entre a autoridade, não precisa ser uma autoridade autoritária, cheia né, uma pessoa sisuda, sem carinho. A autoridade ela pode ser exercida com amor. E é essa a diferença, é a confusão que muitas pessoas fazem entre amizade e maternidade. Né? Eu posso ser uma mãe, uma autoridade forte, mas amorosa. Não preciso mostrar isso com agressividade. É desmistificar algumas palavras também. Né? Eu não sei se isso faz sentido para você. Claro. Uhum. Faz muito sentido mesmo, assim, porque eu sempre comparo com a ideia de que se eu colocar se eu for costurar, né, a minha calça tá rasgada, mas se eu for costurar a calça do meu filho, a dele vai ficar cheia de remendo e a minha vai continuar rasgada, né? Eu costumo comparar com isso porque aquilo que é nosso precisa ser resolvido por nós, não tentar remediar na criança, né? Eu vejo muito assim, eu quero dar para o meu filho aquele carrinho que eu sempre sonhei e não tive. Aí eu falo, não, você vai lá e compra para você, né? Você vai dar pro teu filho. Então, Meu assim, filho às vezes vai gostar de boneca, por exemplo, ou de um sim, ursinho, ou de um avião. a criança às vezes nem sabe que aquilo existe, né? Então, é muito importante a gente tomar consciência daquilo que é nosso também. Para que isso não passe de uma forma errônea para os nossos filhos, ou, né? E que Até quando como um você. peso, né, Jéssica? Se torna Claro, pesado para a criança assumir uma coisa que ela nem queria. exatamente. Uhum. E tudo Porque isso isso é passa. difícil, né? É difícil a gente entender sozinho. Sim, sim, nossa, é muito difícil, porque aí as pessoas falam, não, mas eu tenho condições. Mas isso não se trata de ter ou não Não. condições, né, financeiras, enfim. Se trata da gente compreender, tá, até onde que é meu e aonde que começa a parte do outro, né? E eu acho que é muito disso que você falou, né, Neide, de conseguir compreender mesmo que hoje a maternidade, ela não, ou enfim, ser responsável por alguém, não precisa ser na agressividade, no xingamento, né, na Nem na prepotência tolerância e nem exagerada, né? na tolerância Uhum. exagerada. Como tudo, né, tem que ter Um esse meio termo. equilíbrio, né, entre as situações. Então, com certeza, assim, acho que faz bastante sentido mesmo E aí, olhar para esse. até retornando, só para encerrar aqui, a gente já fala, olha que legal, já passou quase uma hora do nosso bate-papo aqui. É um assunto que Só dá para ir longe, né? tá, é tão gostoso, e lembrando aí que vai ficar no YouTube, né? Não sei se a Jéssica vai compartilhar aí no Instagram dela, em alguma questão, né? Um lugar teu das mídias sociais. Você vai Eu vou deixar colocar aí. salvo aí no teu Instagram também? Eu vou pedir auxílio para os meus técnicos aqui, Assistentes. que tem mais facilidade, daí qualquer coisa eu te mando depois. Mas vai ficar lá no YouTube, a gente fez um YouTube aí, né, da psicanálise, quem quiser acessar lá, tá no meu nome, é só buscar, né? E tem vários temas. E só para terminar, assim, pegar esse gancho, já que é esse olhar
carinhoso, a gente volta lá no começo, quando a gente tem um bebê. O essencial para o bebê é o olhar, é o sorriso, é retribuir o amor no olhar. É tão pouco, gente, mas é tudo. E é tudo que a gente pede na vida. Por que que a gente se apaixona? Por que que a gente tem um cachorrinho, um gato? Para isso, para ter um retorno afetivo de alguém que diz para mim, sem dizer, você é importante, você existe para mim. Isso também tem a ver com luto, né? Porque justamente é a perda desse simbólico de que alguém que me representa no mundo. Mas isso é tema para outro assunto, para outro dia e para vocês ficarem em gostinho de quero mais. Sim. Jéssica, foi muito bom, adorei ver você de novo, mesmo que esteja assim de longe. Tem, sabe, que vai ter sempre espaço aí, vamos marcar mais vezes se você gostar, se você quiser, tanto no teu quanto no meu Instagram. Eu acho que é muito produtivo para as pessoas e para a gente também. Trocar conhecimento é algo que nem o livro ensina. A prática é o que é a essência de tudo, inclusive na maternidade. Prática é que ensina a gente a ser mãe. E ouvir aqui dentro. O teu filho aí, ele conhece todos os barulhos do teu corpo. É a você que ele vai reconhecer primeiro. É você que vai ter o potencial de acalmá-lo. Então, por mais que um monte de teorias, de conselhos venham, deixa aflorar aquele sentido de mãe. Que aí sim é uma conexão. Isso está faltando no mundo. Conexão. Conexão que é assim, amor, carinho, atenção. A presença, né? Sempre a presença. Deixa aí a tua palavrinha final. Ah, eu vi que a Giza, uma amiga mãe recente também, apareceu aqui. Que bom ter Ah, você que aqui. bom. É, para mim foi uma troca muito válida, sempre é. Eu gosto muito dessas experiências de troca, apesar de muitas vezes assim ser para mais pessoas eu ficar assim um pouquinho mais assustada, mas achei que foi bem tranquilo assim. Que bom. Achei que passou muito rápido e também acho que é um tema que a gente iria a tarde inteira falando e ainda faltaria tempo, né? É, te agradeço muito, Neide, pelo convite. Fiquei muito, muito agradecida mesmo por você lembrar, por ter me chamado. E se você quiser outras vezes também, me coloco à disposição, Que né? bom, que Fiquei bom. pensando na disposição aqui, porque logo eu vou ter um Aham, bebezinho por aqui, né? isso aí. Mas assim, ele vai crescer e eu vou Aham, continuar, vou voltar a ser a Jéssica de sempre, claro. com experiências diferentes, né? Mas Exatamente. Tem enfim, práticas, né? sim. Então, assim, conte sempre comigo também. Se assim que possível, quero muito estar aí, né? Passeando, vendo vocês. A Mas por clínica está enquanto, sempre de portas abertas, tá? muito obrigado. Mas assim, por enquanto nos vemos dessa Uhum. maneira, né? E se você for deixar salvo aí a live, aí qualquer coisa acho que dá para me marcar e aí fica salvo no meu perfil também. Senão a gente compartilha depois, tá Eu bom? vou ver se eu não entendo tanto desses detalhes técnicos, mas eu vou fazer o meu possível, tá bom? Então tá bom. Bri- Obrigada, obrigada às pessoas que estiveram conosco também, né? É sempre importante ter essa motivação externa, né? Muito obrigada, Neide. Um beijo. Até. Beijão. Obrigada, pessoal. Até.